Olá, Tiago Faria.pt. Bem-vindo ao podcast do Tiago. Portanto, estamos aqui no episódio número 48. Eu hoje tenho como convidado o Miguel Coco. Ele tem que me dizer se está certo a maneira como se diz o apelido dele. Ele parece estar a dizer que sim. E pronto, o Miguel é um expert em influência e persuasão, que são duas áreas que eu adoro e já tenho estudado bastante e implementado em tudo aquilo que faço no meu dia-a-dia. Mas ele é também psicoterapeuta, CEO da Influent Courage Training. Portanto, vamos falar aqui um pouco sobre todas estas áreas. Temos mais um especialista no Mega Podcast. Olá, Miguel. Bem-vindo ao meu canal, tudo bem? Olá, Tiago. Obrigado pelo convite. Conseguimos fazer isto acontecer. Temos aqui uns acidentes que não conseguimos fazer com que acontecesse, mas cá estamos. E vamos lá então divertir-nos um pouco. Pronto, eu fiz uma curtíssima introdução tua, mas para quem não te conhece, conta-nos lá quem é que é o Miguel Coco. Então, ora bem, o meu nome é Miguel Coco, é como no fruto, não é? Coco. O que faz com que as pessoas se lembrem para o bom e para o mal, não é? Principalmente, não é, quando eu andava na primária, não é? Sempre ter alguém com o nome de um fruto na turma, nunca mais ninguém se esquece. Mas como tem dois Cs, é diferente, não é? É de origem italiana. Italiana. Os meus avós emigraram para Portugal. É? E para falar um bocadinho para vocês e um bocadinho explicar porque é que eu estou a trabalhar nesta área da influência da persuasão, porque nem sempre foi assim. Eu licenciei-me em gestão hoteleira, licenciei-me na Suíça, estive a trabalhar nos Estados Unidos. Uma parte da minha vida foi na hotelaria, não é? Abrir restaurantes, trabalhar em hotéis, abri mais de 20 restaurantes, fiz a exposição de 98, de 2000 a 2002, então a minha vida era eu não parava, não é? Abrir restaurantes, a faturar, pronto, muito focado para vendas, não é? O objetivo dos restaurantes, para serviço, comunicar com muitas pessoas, muitas equipas, até que tive um restaurante aqui no Rossio, um restaurante até que chama-se o Leão Douro, que é ali mesmo ao lado da estação do Rossio. Okay. E eu tenho uma doença de pele, chamada psoríase. Eu também tenho eczema atópico, parecia. Então E uma vez que o médico me disse, ouça, essa doença é crónica, mas é como se fosse um termómetro das suas emoções. Uhum. Ela expressa-se, não é? As minhas emoções expressam-se muito por esta doença da psoríase nas mãos. E houve um dia no restaurante que eu estava a trabalhar, e estava a ter imenso sucesso, porque o turismo tinha começado, estava no início, e olhei para as minhas mãos e parecia Jesus Cristo, que já não havia nada a fazer, eu tinha que fazer qualquer coisa, eu não queria ver, não é? Mas o meu corpo próprio alertou-me para isso, e eu decidi mudar de profissão, só que eu não sabia bem o que fazer, não é? Agora vou mudar de profissão, então eu tinha estado a morar 10 anos fora, e não foi na Irlanda, mas estive em Inglaterra também, estive na Alemanha, estive em vários, e de repente o que é que eu vou fazer, não é? Eu tenho um currículo ótimo para a idade que eu tinha, até ótimo no aspecto que tinha muita experiência em vários sítios, e agora o que é que eu vou fazer? Pois. E decidi estudar novamente. Então voltei para a universidade, fui tirar Psicologia. No primeiro ano de Psicologia ouvi falar sobre hipnose, que Freud tinha deixado a hipnose de lado, não é? E tinha criado a psicanálise, e eu pensei, espera aí, isto é algo muito interessante, porque isto é hipnose. Então ele controla os pacientes dele e de repente deixa isto, que era o que eu achava que hipnose era. E então isto foi em 2004, 2005, fui aprender hipnose. E ao mesmo tempo que tirei a Psicologia, tirei a hipnose, e a minha entrada na minha nova vida foi através da hipnose. Criei uma associação, a Associação Portuguesa de Hipnose, tenho trabalhado muito na hipnose, percebi o poder da hipnose e da sugestão na terapia, que era brutal, não é? E tão brutal que eu pensava, todas as pessoas deviam aprender sobre isto, como sugestionar elas próprias, não é? E perceber como é que são sugestionadas, como é que podem comunicar com elas próprias. Então foquei muito na auto-hipnose, escrevi um livro que se chama-se Muda a Sua Vida com Auto-hipnose, depois escrevi outro que essa com o poder da mente, mas entretanto comecei a perceber que isto era uma ferramenta poderosa e que eu queria falar com mais pessoas e queria transmitir mais pessoas. E então comecei a estudar mais sobre hipnose conversacional, como utilizar os princípios da hipnose numa conversa, e queria trabalhar com empreendedores, com empresas, só cada vez que eu falava de hipnose numa empresa, as pessoas ainda há muita resistência. E é compreensível, e pronto, é assim.
E então eu comecei a falar mais sobre a influência. Lá está. E comecei a direcionar todo o meu trabalho de hipnose conversacional, de uma forma, e da psicologia também, e da minha experiência em gestão, na influência nas empresas e como é que eu posso apresentar, não é? Falando de uma forma diferente e fazendo também de uma forma diferente, porque as pessoas não, quando eu estou a trabalhar com as pessoas agora não vou fazer hipnose para elas adormecerem, não é? Mas para elas poderem comunicar com o inconsciente das outras, não é? É uma comunicação diferente, uma comunicação que eu sinto que é uma comunicação muito mais íntima, no aspecto que eu estou a falar com outra parte da outra pessoa, não é? Que tem a ver muitas vezes com as emoções, com o inconsciente, com aquilo que eu não sei bem como é que faço. Então, os últimos 3, 4 anos, tem sido um bocadinho esta viragem, não é? Como é que eu posso utilizar tudo aquilo que aprendi, utilizar tudo da auto-hipnose, da psicologia social, que é uma área que me interessa muito, da parte da gestão e todo o trabalho que eu fiz também lá fora e cá em Portugal. Como é que eu posso introduzir isto num formato que as pessoas, que sejam empresários, possam entender que é uma grande mais-valia na sua comunicação. E então é um bocadinho, este é um bocadinho, assim, resumindo, não é? É um bocadinho o meu trajeto que me traz aqui hoje na área da influência e da persuasão. É utilizar todos esses princípios, todas essas técnicas, de forma que eu possa ensinar às pessoas não só a influenciarem os outros, não é? Mas principalmente a influenciarem-se primeiro a elas próprias. Exatamente. Não é fácil influenciar os outros, mas mais difícil é influenciar-me a mim. É aquilo que eu digo a mim próprio, eu faço. Não é? E aceito sem dúvidas. Ora, é um grande desafio, não é? Mas é possível e há uma data de técnicas que nos permitem e que nos ajudam a que este trabalho seja, não é, de certa forma simples, não é? Com alguma metodologia. Então, pronto, é muito isso que eu trabalho hoje em dia, não é? Com formações na área da influência da persuasão, que tem muito a ver com a comunicação. É de facto uma área fascinante e vamos abordá-la mais a fundo durante esta entrevista. Mas se viste outros episódios aqui do podcast, sabes que eu normalmente faço o flashback quando o meu convidado é uma criança, não é? Consegues identificar alguns sinais, algumas memórias que te fizessem, no fundo, influenciar para chegar a esta fase onde estás hoje em dia? Ou não tinha nada a ver com isto? Onde cresceste também? Sim, o meu grande objetivo quando estava a crescer, não é? Miúdo, era ser embaixador. O que eu queria era viajar, na realidade. Não é? Aliás, eu fui para a gestão hoteleira um bocadinho a achar que estava-me a inscrever em turismo. Não é? Em turismo, aliás, em turista. Depois percebi que não era bem, não é? São duas coisas diferentes. Gestão hoteleira e ser turista são duas coisas diferentes. Completamente. Mas eu sempre quis viajar, até porque eu comecei a estudar numa escola inglesa, depois passei para uma portuguesa, portanto teve sido um contacto muito grande por exemplo, com os Estados Unidos, e então eu sempre quis viajar. O meu grande propósito, não é? E hoje em dia eu sinto que muito do trabalho que eu faço no Brasil, faço nos Estados Unidos, em Inglaterra, quer dizer, eu tento ao máximo sempre viajar, porque conhecer outras pessoas, ter a mente mais aberta, também pela minha experiência depois ter estudado lá fora, ter trabalhado muitos anos lá fora, permite-me sentir que há muita... É outra visão. Eu, por exemplo, quando falo em inglês sou outra pessoa, eu penso de forma diferente. É verdade. Quando falava francês, então aí era outra pessoa completamente diferente, porque tinha muito pouco vocabulário. Então era difícil até ter pensamentos, mas é diferente, não é? Falando de línguas diferentes, eu influencio. Eu sou uma pessoa altamente influenciada. É fácil influenciar, não é? Se estão a influenciar com aquilo que eu quero também. Não é? Porque eu entrego-me totalmente. Eu não sabia isso quando era criança, falaste, não é? Eu entregava-me em coisas que não me ajudavam nada, não é? Tudo o que era mau, não é? Era influenciado. Não tanto pelos outros, mas por mim próprio, não é? Era para faltar às aulas, eu era o que faltava mais vezes às aulas. Eu sempre procurei, de certa forma, agora que tu fazes isso, sempre procurei estados modificados de consciência. Em várias coisas. A fumar ganzas, a sair à noite, a beber copos, não é? Sempre estados diferentes daqueles que é o normal. Sim. Até que mais tarde, com a hipnose, com a auto-hipnose, com trabalhar comigo, percebi que muitos desses estados modificados eu posso fazê-los comigo próprio. Não é?
Sem Eu necessitar posso, químicos ou... exatamente, eu posso induzir, não é? Eu posso induzir a mim estados, não é? De motivação, de mais de excitamento, mais disto, mais de tranquilidade, não é? Então aprendi que, e fui aprendendo com várias pessoas que muitas vezes aquilo que eu procurava noutras coisas, quer seja no trabalho, aqui e ali, eu, eu posso fazer por mim próprio e há estratégias para fazer isso, não é? Para eu me influenciar a mim próprio, para eu pensar de forma diferente, para eu me sentir de forma diferente. Para eu poder, quando eu digo influenciar os outros, eu gosto sempre de distinguir o que é, porque as pessoas quando se fala em influenciar, muitas vezes, quer dizer, influenciar, manipulação, persuasão, então eu costumo dividir em três áreas, que é, se alguém quiser influenciar, você está a ouvir, se quiser influenciar alguém, não é? O melhor que tem a fazer é fazer a sua vida, é viver a vida tal como você acha. Por exemplo, uma pessoa, se nós pensarmos em pessoas que nos influenciaram na vida, provavelmente essas pessoas modificaram a forma como nós pensávamos, não porque nos ensinaram diretamente ou persuadiram-nos, mas pelas pessoas que eram. Não é o pai, o tio, o professor, como elas eram assim, eu olho para elas e elas influenciam e eu nem preciso de as conhecer. Como elas levam a vida. E para mim, influência é quem eu sou. Depois, persuasão é aquilo que eu faço. Persuasão é mais indicado, não é? Eu, se quiser persuadir alguém para, não é? Por exemplo, as minhas filhas, não é? Se eu quiser persuadir, eu tenho mesmo que atuar naquele momento. Tenho que persuadir para não fazerem qualquer coisa, não é? Se eu quiser influenciá-las, então eu tenho que mudar-me a minha vida. Eu não tenho que estar preocupado com elas, eu tenho que estar preocupado comigo. Eu tenho que gerir a minha vida, eu quero influenciá-las, vamos imaginar, para elas terem valores. Então eu tenho que focar nos meus valores. E aí eu vou espelhar e vou ter a oportunidade de poder influenciar ou não. Então muitas vezes as pessoas procuram, isso de influência é perigoso. Quer dizer, influência é quem eu sou. Não é? As pessoas podem sentir-se influenciadas ou não. Depois há alturas em que eu vou persuadir, não é? E isso eu vou utilizar técnicas para persuadir. E depois é manipulação, que é utilizando mais ou menos as duas coisas numa relação onde só um é que ganha. E adivinhem quem é, não é? Nunca são vocês, não é? Que o risco está todo do outro lado, não é? E principalmente quando não há agenda, não é? Quando as pessoas não há uma agenda clara, não é? Quando é definido os papéis, por exemplo, uma relação comercial, não é? Eu vou influenciar e vou persuadir ao máximo. A pessoa sabe exatamente qual é a minha agenda, não é? A minha agenda é ter, vamos imaginar, não é? Que as pessoas se inscrevam num curso meu e que façam um curso, eu vou influenciá-las ao máximo, sem perdão, não é? Mas porquê? Porque está muito claro. E a minha intenção é criar mais valor na vida delas, não é? Criar mais valor, mais técnica. Então aí não há dúvida nenhuma. Não. Agora, se eu estivesse a fazer isso de uma forma meio escondida, estivesse com alguns interesses, aí é o que eu chamo de manipulação, não é? E então a importância, ou aliás, as pessoas dizem, isso é um perigo, estás a ensinar persuasão às pessoas. Não, o perigo é nós não sabemos. Nós não percebemos nada sobre persuasão. Esse é que é o perigo. E começa na escola, olha, começa desde pequenino. Até pela nossa escola, por tudo que tudo é. E no início estávamos a falar do livro do Cialdini, não é? E do último livro dele, de persuasão, não é? É tudo o que acontece antes de haver mesmo persuasão, todo o ambiente. Então, todos nós somos sugestionados e é importante para cada um de nós perceber como é que somos sugestionados e como é que podemos desligar um bocadinho este filtro, filtrar de forma a poder ser sugestionado com aquilo que eu quero e evitar ser sugestionado com outras coisas que eu não quero. Espetacular. Já vamos também falar sobre isso. Mas tu falaste há pouco sobre as várias formações que tu tiveste, quando daste o chip de hoteleiro para esta aventura, tu tiveste formações em linguagem corporal, liderança, hipnose, vício do jogo, terapia cognitiva comportamental. Queres explorar um pouco como é que cada uma destas formações te contribuiu para o teu presente e que te influenciou, no fundo? Sim, sem dúvida. Aliás, eu quando fui tirar psicologia, houve uma altura que eu tive que decidir o que é que tinha que fazer. Não é? Como eu fui tirar psicologia, já tinha 31 ou 30 anos, eu senti que estava atrasado em relação aos outros psicólogos. Já tinham tirado, achava eu que já tinham tirado há muito tempo. Então eu estava desejoso, até porque eu vinha da gestão, eu estava desejoso para ter resultados. Eu não percebia bem, pronto, estava, ainda não era uma coisa e já não era a outra, não é? Eu estava ali no meio. E tive que escolher, e a minha tese de mestrado foi em relação na área de comportamentos aditivos, a personalidade
do comportamento aditivo no jogador patológico. Foi uma área, até porque eu tinha um amigo meu que trabalhava nessa área e comecei a trabalhar com ele. E é fascinante, é uma área fascinante, a área das dependências, é uma área que é muito querida minha, que eu gosto muito, porque, pronto, é uma área que me identifico muito, e a capacidade de nós podermos ajudar alguém que tem uma dependência é fantástico, não é? Uma satisfação enorme de poder ser um dos elementos que permite com que a pessoa regularize a sua vida, não é? E que possa ter uma vida funcional outra vez. E muitas vezes são pessoas que não são compreendidas, muitas vezes até nem se compreendem elas próprias, porque a adição é algo muito primitivo e o impulso, não é? São pessoas que não têm controle de impulsos, não é? Principalmente os jogadores. Depois os jogadores também têm uma característica que, com outras dependências, são pessoas muito estratégicas, não é? Portanto, o jogador patológico é assim um bocadinho arrogante, quer dizer, acha que sabe mais que os outros, das dependências, não é? Se compararmos com outras dependências, o jogador é assim mais espertalhão, já sabe qualquer coisa, acredita em crenças irrealistas, não é? Quando é patológico, não é um jogador normal, quando começa a acreditar em coisas que não têm nada a ver até com a própria estatística, não é? Que muitas vezes começam a acreditar em coisas e colocá-las numa equação das suas crenças, como por exemplo, passei hoje 3 semáforos vermelhos, isso significa que vou perder ou vou ganhar porque no outro dia aconteceu certa coisa, não é? E então há uma quantidade de crenças irreais, não é? Que existem num jogador, e isso sempre me fascinou, não é? Como é que nós próprios nos podemos iludir, não é? E com uma dependência que tem muito a ver com a compulsão e com a impulsividade, não é? Como é que as pessoas podem sair daí, não é? E toda a terapia, eu estive em 2000 numa conferência de jogo em Viena, da Áustria, e foi impressionante porque houve uma experiência que tiveram a fazer, acho que foi na Suécia. Foi num país nórdico quando não havia dificuldade nas distâncias, portanto as pessoas, há umas associações, umas comunidades que são dos jogadores anónimos, e eles lá aquilo não funcionava bem, e o que funcionou bem era um programa que eles tinham, que telefonavam às pessoas e que as pessoas tinham que fazer ali determinadas tarefas. E quando foram perguntar ao próprio paciente, ele disse que 60% da eficácia daquela terapia era eles chegarem a um sítio e haver uma estrutura do tratamento. Mais importante, o que é que iam tratar era a vida deles estava num caos tão grande que chegavam a um sítio e de repente viam alguém que tinha, olha, vais fazer isto, depois vais fazer isto, depois vais fazer aquilo, quando chegares aqui vais ter esta dificuldade e vais fazer isto e vais fazer aquilo. E aquilo nunca mais me saiu da cabeça. E hoje em dia, que se aplica muito, não é aquilo que eu faço hoje em dia, com as empresas e com empresários, não é? Que tem muito a ver com os seus clientes, com os clientes-alvos, com as dores dos clientes, que é fazer toda uma trajetória e todo um plano estratégico que significa que a pessoa sente-se mais segura, embora esse plano seja muito flexível, porque depois a realidade é outra, não é? E temos que ir ajustando, mas isso, desde essa altura, eu percebi a eficácia, não é? De ter esse plano. Depois, uma coisa também muito interessante que eu aprendi nessa altura, que começou-se a falar, foi no gamification. Depois fala-se muito de gamification nas empresas, e naquela altura estava-se a perceber porque, assim, se as empresas conseguem colocar isto mais em jogos de estratégia, multiplayer, estratégia, conseguem colocar as pessoas e reforçá-las de forma a elas nunca mais saírem dali, não é? Portanto, estão a ser influenciadas altamente para continuarem a jogar, não é? E aquilo está tudo muito bem pensado, é uma indústria de milhões, não é? A indústria do gaming, e tem muitos psicólogos e muita ciência à volta daquilo, nada é feito à toa, não é? A velocidade, tudo é pensado, as cores, é uma caixa de Skinner, para quem conhece Skinner, não é? De condicionamento. Isso interessou muito, não é? Como é que as pessoas sentem-se influenciadas, qual é o estado ideal que temos que colocar uma pessoa. Por exemplo, os casinos não têm janelas, nunca se sabe bem que horas são, não têm relógios, porque é para criar ali um ambiente onde eu possa estar totalmente focado naquela tarefa, não é? Como e muitos jogadores até descrevem, quando estão a jogar, um sentimento de flow, de fluir. Porquê? Porque estão totalmente engajados naquela experiência. E muitas vezes perdem a percepção do tempo, pronto, vários fenómenos acontecem, que são muito parecidos aos fenómenos de hipnose, parece que estão hipnotizados, não é? Entram ali às 3 da tarde e só saem às 9 da noite.
Então isto para mim foi sempre de um grande interesse. Como é que é possível, não é, construir estes ambientes? Como é que nós podemos ser persuasivos ao ponto, não é, de fazer isto tudo? Porque isto pode-se utilizar. A pessoa está no casino a jogar intensamente e o casino ganha muito dinheiro, mas também pode-se utilizar noutras áreas. Não é? Nas áreas das empresas, muitas vezes, como é que nós podemos persuadir, influenciar uma equipa a ser mais produtiva, a ter mais resultados, a estar altamente focada no seu cliente. Então, todos estes princípios, que às vezes as pessoas dizem, da persuasão podem ser utilizados de várias formas. E a minha área de estudo e de prática é na área, como falaste, na área da liderança, não é? Na área da negociação também, e pronto, e na parte do carisma e toda a parte da comunicação não verbal e muito inconsciente e tudo muito com princípios vindos da hipnose, porque eu tive 12 anos a dar consultas tipo, todos os dias, 8, não é? Então parece que não. Hoje em dia eu vou buscar muito ensinamento todo esse material, não é? De perceber como é que as pessoas são mais suscetíveis. Há pequenas nuances, não é? Que falam muito sobre as pessoas, sobre o perfil das pessoas. Então, quando nós temos mais conhecimento sobre estas matérias todas, a nossa comunicação é muito mais eficaz e não só, nós temos mais poder de escolha, que é uma coisa que é um dos meus grandes propósitos, não é? Que é revolucionar a comunicação contribuindo para uma geração de mentes empreendedoras. E para mim o que é uma geração de mentes empreendedoras? É pessoas que pensam por elas próprias. Porque todos os dias nós estamos a ser influenciados por milhares de estímulos à nossa volta e dificilmente percebemos o que é que nos influencia. É tanta coisa, somos bombardeados de tanta coisa que de vez em quando temos de fazer tipo um detox, não é? Só depois de fazer um detox é que nós percebemos a capacidade de informação que nos é tirada e muitas vezes até mal atirada, porque há muita gente a enviar informação que é lixo, não é? É ruído, é muito ruído que não nos permite nem a recebemos de uma forma eficaz e também é um ruído que não nos permite depois nós assimilarmos aquela informação que na realidade é essencial e aquela que nós queremos. Muito bom. Está tudo interligado, de facto. Mas olha, então entretanto depois passaram-se uns anos em que tu puseste em prática as tuas técnicas de hipnose, não? Disseste 12 anos a praticar sim, por volta desde 2000, sim. Fantástico. Sim, E depois então, passados esse tempo todo, tu tiveste assim uma ideia maravilhosa de criar a Influent Courage Training, não é? Sim. Queres-me só descrever os 3 meses antes de abrir esse negócio? O que é que te persuadiu a arriscar por essa vertente? Uma das coisas que até pelo meu perfil de personalidade, não é? Eu sou uma pessoa que gosta de aprender, de descobrir mais e de arriscar, não é? Eu cheguei a um platô na minha vida, não é? Na área da terapia, não é? Sim. Que eu não conseguia, aquilo que eu tinha, eu tinha que fazer para grupos, não é? Eu tinha que expandir, tinha que fazer para grupos e estava a ser travado, não era por ninguém, não é? Até por mim próprio, não é? Mas muito por esta coisa da hipnose. Quando eu falava da hipnose, era uma parte muito terapêutica, não é? Sim, sim. E eu queria, e terapeuta, quer dizer, as pessoas vêm com um mindset completamente diferente, não é? E eu, porque eu sou empreendedor e muito do meu agente vem não é, de empreendedorismo, até muito antes de tirar a psicologia. Quando entrei em psicologia tinha uma certa dificuldade, tive quase que esquecer quem eu era para formatar-me como terapeuta, não é? Porque eu vinha com muitos vícios comerciais. Pois, é? abrir negócio, vender. E faturar e vender, e quando tu estás a trabalhar num centro de tratamento, não é? Com pessoas que têm uma dependência de jogo, onde são casos muito complicados, não é? Onde as pessoas têm a vida feita num 8. De repente, a parte comercial não pode ser o mais importante. Não pode. Não é? Nos meus valores não pode. Coisa já... Não é? E eu tive, não é? Tive que mudar muito a minha escala de valores. Não é? Não podia ser. Enquanto se eu tiver a dar um curso, a parte comercial pode ser... Não é? É tranquilo. Portanto, houve ali uma altura que eu tive que mudar um bocadinho, não é? Tive que ajustar um bocado os meus valores, porque estava a lidar com a vida, não é? O caso do jogo patológico, às vezes as pessoas não percebem, mas é um caso de vida ou morte. Não é? Porque a taxa de suicídio, embora seja pequena, é muito grande quando estamos a falar de um nicho muito pequeno.
Então eu quis estar com outras pessoas também, para mim. Eu quero estar com empreendedores, eu quero estar com pessoas que têm um negócio, eu quero estar com pessoas que estão a pensar nos objetivos delas e não quero estar tanto com pessoas que estão doentes psicologicamente. E não quero porquê? Porque eu também não estava chegou uma altura que eu não estava a dar o meu melhor, não é? Eu não estava já não estava a dar o meu melhor, estava cansado e sentia que já não fazia um bom serviço, aquele que eu acho que é o mínimo, não é? E então comecei-me a dedicar a outras coisas, mais a formação, e depois da formação comecei a perceber que havia afinal pessoas que vinham fazer formações que queriam utilizar isto noutras áreas, não é? Por exemplo, professores, começou por ser professores e comecei a pensar, bem, se eu ensino hipnose a professores, isto vai ser espetacular, porque eles vão conseguir colocar a turma toda focada naquilo que eles estão a ensinar. E os professores tinham muito pouca formação nestas áreas, não é? Então comecei a pensar, espera aí, isto, formações. Depois advogados, com os advogados com hipnose e comunicação inconsciente, como é que eu posso fazer isso? Então de repente eu dei por mim e eu já estava noutro sítio. Só tinha que mudar a empresa, deixar de ter um consultório que eu tinha e ter uma estrutura completamente diferente. Então foi quase, eu fui levado, sem muito saber, eu abri Inflante Cards porque já não fazia sentido, não é? Eu queria abrir uma empresa que já tinha outros pressupostos e tinha outros objetivos, não é? Dar formação, trabalhar online, que era uma coisa que eu já há muito tempo tinha seguido, marketing digital, há muito tempo, mas não punha nada em prática, porque pronto, também tinha a minha vida, ia fazendo um bocadinho part-time, e depois decidi, não, eu tenho que fazer uma ruptura, não é? Tenho que me focar. E começou muito objetivo, direcionado para o objetivo, não é? Pronto, foi aí que eu disse, ok, então esta parte, não é? Esta parte eu vou terminar, esta parte da minha vida, vou agora resgatar tudo aquilo que eu aprendi e como é que eu posso diferenciar exatamente com isso, não é? Com a minha história e com aquilo que eu fui aprendendo e como é que eu posso ir não é? Como um artesão, não é? Como é que eu posso ir agarrar naquelas coisas e se calhar dar um novo rosto a coisas que outras pessoas já fazem, e fazem até mais tempo que eu, e eu vou dar a minha, não é? A minha visão sobre as coisas e com a minha experiência. E quais é que foram os maiores desafios nessa altura? Portanto, tu foste maleando, não é? Foste ajustando umas coisas que tinhas aprendido aqui, outras dali. Que maior desafio é que identificas que podes assim partilhar com outras pessoas que queiram arriscar da mesma maneira? Bem, o maior desafio, assim, simples, foi o medo que eu tinha e continuo a ter, cada vez que tenho um novo desafio, não é? Que é o medo que, epá, será que eu estou a lançar-me fora, não é? Foi muito esse, quer dizer, será que então eu já tenho isto tudo construído até aqui e agora vou recomeçar, não é? Muitas vezes, não é uma crise de identidade, mas epá, espera aí, e principalmente começar a ver, espera aí, que há outras pessoas que já estão nisto há mais tempo que eu. Isto é sempre a minha sensação já. Então eu tenho que ir rápido, não é? E não é questão de ir rápido, é como é que eu posso colocar mais valor com aquilo que eu sei e com a pessoa que eu sou, não é? Um deles no início foi esse, não é? Foi como é que eu posso não ter medo, não é? Não ter medo de avançar, não ter medo de arriscar, porque muita coisa correu mal. Não é? Muitas apostas que eu fiz correram pessimamente, correram completamente ao contrário daquilo que Podes dar um exemplo do maior erro que cometeste quando fizeste transição? É uma coisa que te lembres que seja... Olha, o maior erro de todos era eu achar que conseguia fazer tudo sozinho. Esse é muito comum. Durou um ano, não é? Esse durou um ano, não é? Já não estou a falar. Depois, o outro segundo erro é achar que os outros iam fazer por mim. Okay. E esse foi um grande erro meu. Não é? Os extremos, não é? Foi. Eu faço tudo meu sozinho, depois percebi que não consegui fazer sozinho, então vou arranjar alguém que faça por mim. E não me vou meter, porque eles é que sabem fazer. Bem, então ainda aí foi o erro a dobrar, não é? Porque ninguém vai tomar conta do meu negócio tão bem quanto eu. Tenho que aprender com os outros, mas eu é que vivo o meu negócio e as dores são minhas. Não é? E não posso esperar que outros sofram pelas minhas coisas. Não é? Claro, exatamente. Não têm o mesmo incentivo, não têm o mesmo... Claro. E eram pessoas altamente... E não estou a falar da qualidade do trabalho delas, não é? Estou a falar Então, esses para mim foram dois erros estratégicos, não é? Que eu fiz porque não havia as outras pessoas. Porque não foi por não ter lido, não foi porque fui teimoso e achei, de certa forma, que eu sei fazer. Exatamente, não. Pensamos sempre que nós é que sabemos, não é? Lá ninguém consegue replicar isto. Não é? Eu sei fazer e sou diferente e especial.
Sim, um bocadinho nisso. E já vai... E perceber que não é assim. Não é? Não pode ser assim se eu quero ter aquilo que eu pretendo ter, não é? Se eu quero Claro. crescer e se eu quero fazer mais Escalar. coisas, não é? Eu tenho que ter a capacidade de poder estar muito firme, estar muito presente no meu negócio e poder delegar as coisas. Hoje em dia, então, já aprendi. Se alguém faz 80% tão bem como eu delego logo. Logo. Nem penso, antes não, antes eu achava que tinha que ser tipo igual a mim, como se aquilo que eu fizesse fosse excelente. E não era, não é? Porque eu não consigo fazer tudo excelente. Não é? Claro. E então, como empresário, é muito difícil, porque são muitas áreas. Não é? Completamente. Que eu acho que é o grande erro, às vezes, e hoje vejo, hoje para mim é muito claro, não é? Pessoas que têm uma especialidade, não é? E, como no meu caso, não é? Eu sei muito bem do que é que eu estou a falar quando falo de hipnose, mas isso não significa que eu saiba de todas as áreas. Não é? Como aquele chefe que abre o restaurante, não é? E eu vi isso acontecer milhares de vezes, é um ótimo chefe, mas não percebe nada de abrir restaurantes. Não é? E vai à falência porque não sabe vender. Não é? Uhum. E uma das coisas que eu vim a aprender e que me foco muito é que todas as empresas são empresas de vendas. Por acaso umas vendem bifes, por acaso umas vendem quartos, não é? Mas todas as empresas... um hospital também é uma empresa de venda. Vende serviços de saúde e fiquei muito nisso. Eu percebi no início que vendas é um problema. Eu estava muito habituado a montar um restaurante e eu não tinha que tratar das vendas. As vendas eu tinha que tratar do conceito de como é que as pessoas entravam, sempre na altura dos alpeses, eu passei por, não é? Quando abri muitos supermercados, supermercados não, shoppings, naquela altura Shopping, que havia sim. shoppings por todo lado, não é? Abriu Colombo, depois abriu este, depois abriu, e eu participei muito nessas aberturas todas. Aquilo vender era muito fácil, porque as pessoas estavam desejosas para entrar dentro do shopping e compravam. Quando foi o peso, aquilo era um escândalo, as pessoas serviam-se, não é? Nem sabiam o que é que estavam a fazer, não é? Elas colocavam, colocavam tipo legumes, não é? Estavam todos aguados, aquilo tinha um peso completamente. Então houve uma altura que eu tive que focar muito nas vendas, das minhas vendas, não é? Como é que eu tenho que fazer? Tenho que arranjar um processo para vender, tem que ser mais, focar mais em vendas e então aí no início foi bastante, eu não diria difícil, foi resultados maus, resultados péssimos, porquê? Porque eu não me dedicava a essa área. Eu dedicava porque eu sou uma pessoa que eu sou criativo e gosto de criar e gosto de imaginar, né? E não dava atenção suficiente a essa área. Né? E aprendi que precisava de ajuda, precisava de aprender com pessoas que sabiam mais que eu, que me pudessem ajudar, pudessem me alavancar. Não é? Agora focando nisso, já agora que estamos a falar na parte de negócios, que é o que interessa aqui para o meu pessoal, portanto tu tiveste muitos anos na área de restauração, o que é que tu não sabias na altura que agora seria extremamente extraordinário para tu implementares nos teus negócios, restaurantes, hotelaria, em termos de persuasão e influência? Assim, eu hoje em dia trabalho muito, ainda hoje tive uma reunião com hotéis, não é? Com cadeias de hotéis, Ok. posso dar um exemplo muito claro, e tem a ver com o público-alvo. A importância do público-alvo e o foco, Completamente. focar tipo 200% no público-alvo, Conhecer diz a tudo. fundo, não é? O cliente ideal. Conhecer a fundo, não é? Conhecer a fundo o avatar, perguntar até quase numa fase inicial. Eu dizia, porque estava-se a falar de um alojamento que abriu há pouco tempo e eu estava a dizer, não é? Perguntar até eles terem de lá ir quase. Porquê? Porque essa informação é mais importante do que vender camas a eles. Porque é perceber para onde é que a gente vai dirigir a nossa comunicação, não é? É extremamente importante. Em vez de tentarmos nós adivinhar, não é? Que não faz sentido nenhum. Claro. Tentarmos adivinhar o que é que o Pois, mercado quer. eu já, é o que eu costumo dizer, não é? Às vezes até não sou, parece que não sou levado a sério no aspecto porque eu digo assim, eu não faço a mínima ideia, mas não faço. E digo, eu faço de propósito, eu digo a mim, eu não faço a mínima ideia. Porque claro que eu tenho uma ideia, não é? Mas eu já sei que às vezes essa ideia não é mais correta, Miguel. Tu tens de Claro. pensar bem. Diz já que não sabes, porque assim temos que perguntar. Vamos perguntar. Depois até podemos confirmar as nossas hipóteses, não é? Está tudo bem. E ainda melhor que assim seja, não é? Mas partir do princípio que sei, e houve uma altura que isso não era uma coisa tão clara para mim. E quando nós conhecemos o nosso público-alvo, nós podemos construir e criar valor a ele, e é aí que está o lucro. O lucro está quando nós
servimos o nosso público-alvo e não quando servimos o resto da malta toda, não é? Porque quando eu tenho um cliente, que é um cliente recorrente, não é? E eu sei exatamente quais são as dores que ele passa e eu estou genuinamente, não é, a pensar na vida dele e todo no processo da jornada da vida dele. E eu encontro soluções para o caminho, esse cliente custou-me zero. Não é? E muitas vezes, olha, falando num erro antes, não é? Que ainda cometo, não é? Como todos, acredito que não sou o único, que é muitas vezes estamos à procura de clientes diferentes, clientes novos, não é? E não damos a atenção necessária aos clientes que já temos, que já são nossos clientes, que já compraram de nós, que gostam de nós. E Exatamente. às vezes, muitas empresas que eu trabalho, começamos por aí e só isso aumenta drasticamente o lucro. Já não é só a faturação em si, porque não é só o que se fatura, não é? É aquilo que não se gasta. Essa diferença é muito importante, porque às vezes gasta-se muito dinheiro para ir buscar muito pouco. Não é? Muitos clientes novos, muita coisa, mas quando eu aprendi, eu trabalhei para o chimarrão, abri 8 chimarrões e o dono do chimarrão dizia assim, olha lá, quanto é que fica no bolso? Depois dessa teoria toda, essas ideias todas malucas, quer saber, quanto é que fica no bolso? Não é? E eu nunca mais me esqueci disso. E às vezes em várias reuniões é tudo muito estratégico, tudo muito influente, e quanto é que fica no bolso? Depois de tudo, quanto é que fica? Porque o negócio é isso, o negócio é feito para dar lucro, Claro. não é feito para vender muito. Não é? Se puder vender pouco e ganhar mais lucro, está tudo bem. Não é? E muitas vezes há aquela aflição de vender, o que é ótimo quando não é? Nós temos uma margem que nos permite dar o lucro e alimentar a empresa e alimentar a máquina, não é? E fundo de caixa e todos os outros clientes, não é? Então eu diria que eu não estava aí, estava noutro. Estavas muito focado nas tarefas do dia a dia, não é? Estava muito. Eu também fiz coisas muito particulares, por exemplo, eu abri vários restaurantes em exposições mundiais. E exposições mundiais é assim, uma exposição mundial é uma feira como uma feira de Carcavelos, só que assim, pintada de outra forma. Mas um restaurante que entra lá tem 6 meses para faturar, tem que construir o restaurante, tem que contratar o pessoal, tem que fazer tudo. O restaurante normal faz de 10, 15 anos e tem que fazer o break-even, ganhar dinheiro e no fim deitar abaixo o restaurante e passaram 6 meses e acabou. Faturou, não faturou, acabou. Isso deu uma grande escola de desenrasque. Se os portugueses têm desenrasque, então um português colocado em 3 exposições tem que ter uma grande capacidade. Eu digo português, não sou só eu, porque havia outros portugueses, por exemplo, em Hannover, na exposição mundial de Hannover, havia vários restaurantes portugueses. Realmente o português tem uma capacidade de desenrascar-se, de mudar de estratégia tipo de um dia para o outro, que os outros não têm. Eu reparei muito isso mesmo, parece aquelas estruturas muito grandes, não é? Que têm uma grande dificuldade em fazer mudanças, não é? O português ali foi uma grande aprendizagem, essa parte, passagem pelas exposições. Tiraste sumo daí de várias áreas, o que é ótimo. Pronto, já percebemos então que para conseguirmos influenciar e persuadir alguém convenientemente, temos que conhecer a fundo quem é essa pessoa, não é? Quem é que é o nosso cliente ideal, mas nesse ponto, que erros é que devemos evitar quando estamos a tentar influenciar alguém? Olha, um deles é um bocadinho esse, não é? É tentar influenciar. Eu aprendi uma coisa, isto é por atração e não por promoção. Okay? Muito que eu acredito, eu gosto muito de publicidade e de marketing, mas eu foco muito por atração. Se eu tiver aquilo que o meu público quer, eu atraio o meu público. Acabará por vir. E se ele não vem já, então eu tenho que fazer melhor. Depende mais de mim do que eu andar a caçá-lo. Não é? Tem que ser muito por atração. E é assim que eu quero estar, não é? No mundo dos negócios e na minha vida, não é? Porque os negócios faz parte da minha vida e eu quero estar assim na minha vida. Não vou mudar, agora sou empresário e daqui a bocadinho sou o Miguel em casa. E isso dá-me uma grande satisfação, porque assim eu posso ser quem sou, não é? Agora quem eu sou se calhar não chega, não é? Eu tenho que ir aprender e vou aprender. Ainda agora estive no Brasil e vou voltar, tenho que aprender mais. Ainda hoje falava na reunião porque alguém dizia, eu vou dar os meus 100%, dou sempre os meus 100%. Então, tudo bem, eu também. Só que os meus 100% têm que ser cada vez melhores, não é? Há 10 anos atrás também dava 100%. O problema não é eu dar os 100%.
o problema não é problema, eu hoje quero de mim 100% mais informado, mais consistente. Não é? Então é ir aprendendo com outras pessoas, estar com uma perspectiva muito de aprender e, e para influenciar outra pessoa é muito isso por atração, não é? Então é pensar, ok, eu quero atrair um público para o meu produto, não é? É pensar, mas o teu produto é atrativo para essa malta? Se calhar é pensar, não é? O que é que atrai essas pessoas, não é? Como que é que motiva essas pessoas? E depois vamos partir do princípio que o produto está adequado para o público, não é? Depois é toda a linguagem, não é? Como é que eu vou influenciar alguém? Primeiro, número 1, eu não consigo persuadir ninguém com coisas novas. Eu vou persuadir e influenciar com aquilo que já existe dentro da pessoa. Um exemplo, vou dar um exemplo mesmo de há bocado. Estava a falar com uma governanta de um hotel e ela estava a dizer que não, eu faço o meu Excel com os meus pontozinhos todos para distribuir, porque ela dá pontos aos trabalhadores para receberem um prémio. Não é? Ela tem um Excel ali porque eu quero ser justa para todos. Então, quando a pessoa percebe, não é, que um dos valores importantes para aquela pessoa é a justiça, então se eu vou influenciá-la, vou utilizar realmente esse valor, não é? Claro. Então, as próprias pessoas vão se denunciando, não é? Agora, essa pessoa pode ter necessidades completamente diferentes. Há umas que têm vários tipos de necessidades, são motivadas por várias coisas. Então, à medida que eu vou percebendo mais sobre a influência e persuasão, na realidade eu vou estando mais atento. Não é? E as pessoas, à medida que elas vão falando, elas vão, olha, esta pessoa não é? Valoriza mais aquilo. Pô. Esta pessoa está neste nível. Estes motivadores são muito importantes para esta pessoa. Esta pessoa é uma pessoa tem uma inteligência mais emocional. Ok. E o que vende é as emoções, não é? A parte racional depois vem justificar aquilo que nós compramos, não é? Ninguém gosta que ninguém venda nada a ninguém, não é? Mas todos nós gostamos de comprar, essa é que é a realidade, não é? Todos nós adoramos, ou muitos de nós, não é? Não generalizando, gostamos de comprar, mas não gostamos que ninguém nos venda nada. Então, como é que nós podemos atingir, não é? Através das emoções, essa pessoa? Porque na realidade nós não vendemos. A venda é o futuro, não é? A venda é promessa de um futuro melhor, não é? É um relacionamento com final feliz. E quando eu consigo transmitir isso, uma das coisas que eu não fazia antes, não é? E hoje em dia faço, já faço há algum tempo, mas não fazia naquela altura, que tem muito a ver com eu falar muito das características do produto e não dos benefícios. Pois isso é o erro mais comum. E isso aí era a morte do artista, não é? Porque as pessoas, cada característica, cada objeção, não é? Cada buraco, cada minhoca, não é? Mas para que é que eu preciso disso? Exatamente. E com a linguagem hipnótica e tudo, coisas que eu trabalhava numa área completamente diferente, não é? Hoje em dia eu vim a aplicar e tipo, espetacular. Ainda bem que eu tenho, pronto, toda esta experiência, porque foi só mudar um bocadinho ali o chip, não é? Então, muito bom. Mesmo espetacular. Adoro este tópico, realmente podemos ficar aqui horas e horas, mas estamos quase a chegar ao fim e tenho aqui ainda mais umas perguntinhas. Quero saber, agora uma curiosidade, se tens regras em casa para não usar as tuas técnicas e estar sempre em vantagem. Portanto, se tu sabes influenciar as pessoas, tens alguma coisa que possas partilhar, alguma história engraçada? Em casa, com a família? Com a família, com amigos. É uma vantagem injusta. Pode ser visto como uma vantagem injusta. Olha, com as minhas filhas não tenho hipótese. Qualquer vantagem, qualquer estratégia, não é? Fica de lado. Claro que é inevitável, não é? É inevitável. Quando a pessoa começa a ganhar um conhecimento, é difícil depois de voltar atrás. Não é? Muitas vezes não é eu ganhar vantagem, às vezes quase que justifico-me um bocado. Olha, que eu agora vou pedir. Porquê? Porque eu não quero que as pessoas se sintam manipuladas, não é? Tipo, porquê? Porque às vezes é muito fácil. Para quem não conhece influência e persuasão, é muito fácil influenciar as pessoas. Não quer dizer que eu influencie toda a gente a toda hora, atenção, não é? Mas não é tão difícil quanto pensamos. E esse é que é o perigo. Por isso é que eu acho que todas as pessoas deviam aprender sobre a influência e persuasão. É muito fácil. Todos nós somos. Então, pela televisão já... E a gente diz, pela televisão. Não, mas é por várias coisas. Os paradigmas que existem no mundo, não é? Remetem com que eu tenha uma forma de pensar e de reagir completamente
não é, focada, um bocadinho como um bocadinho falava-se, não é, nessa reunião que eu estava, parecemos carneiros. E parecemos muito, não é? Então, comunicando com as outras pessoas, claro que há alguns padrões linguísticos que nós podemos ir utilizando, por exemplo, assim para partilhar, não é? Que se calhar provavelmente muitos de vocês conhecem, e quem não conhece vai ver que isto é a coisa melhor do mundo, tem a ver com o IS-7. Não é? E o IS-7 o que é? Fazer com que as pessoas digam que sim. E na hipnose isto é muito utilizado, e até a vários níveis. Não é? Quando eu digo a alguém, não é? Ainda há bocadinho está a dizer, então, o almoço foi bacalhau, não foi? Eu sei perfeitamente que foi, não é? Ela disse, foi. Foi espiritual, não foi? Foi. E eu sempre penso, foi. Sim. E agora vai-me lavar o carro também. E ela, espera aí. E entra naquele ritmo, não é? Entra naquele ritmo. A dificuldade da pessoa tem para ter mais liberdade é muito pouca, não é? Pode ser até assustador no aspecto. É importante eu perceber quando é que isto está a acontecer, não é? É o que eu costumo dizer. Eu adoro ser sugestionado. Eu sei que está a acontecer. Mas que aconteça. Porque eu adoro pessoas que são boas a persuadir e que têm aquilo que eu quero e eu sinto-me atraído por aquilo, não é? Exatamente. Se me falares de marketing digital, basta pôr-me alguém que tenha conhecimento, coisa que eu fico ali, não é? E caio em todos os gatilhos mentais. Eu tenho um curso de gatilhos mentais e eu caio em todos eles. É absolutamente fascinante, não é? Nós não mesmo é? sabendo caímos. Na escassez, eu esqueço, que eu tenho que comprar. Porquê? Porque eu sei que aquilo funciona, mesmo que eu tenha essa consciência. Pronto, funciona. É mesmo irracional, completamente, não é? Tipo É completamente irracional. Muitas vezes eu caio e estou à vontade. Outros não caem, outros recuso-me a cair e acabou. Não caio, nem que me venham a bater. Não é? Mas aquilo porque que eu não perceberam o teu avatar, não é? Não sabiam. Claro, porque não me atrai, não é? Não me atrai, portanto não há volta a dar. Portanto, não é que me estejam a manipular, estão-me a influenciar com aquilo que eu quero. Então eu também não sou parvo, não é? Eu quero aprender. Muito bom, Miguel. Olha, e se tivesses que oferecer então um livro sobre estes tópicos, qual é que escolherias? Seria o do Cialdini? Ou haverá outros? Olha, seria um que eu ainda não li, mas já tantas pessoas falaram bem nele que eu comprei. Até vou sugerir, porque eu acho que é Não Venda ao Cliente, Venda à Mente. Ou não venda... Se conhece esse livro? Não venda ao cliente, venda à mente. Não tenho certeza. Pode ser que pelo autor... Não sabes quem é o autor, não? Eu até sei o nome dele. Que eu... Diz outra vez, conheça a... Claro. É que eu estou aqui rodeado. Eu vim agora... Cada vez que eu viajo trago 25 livros, não é? E então... Deixa eu ver se eu acho. Não venda ao cliente. Venda à mente, não ao cliente. Exatamente. O Claric. Jürgen Klarik. Ok, não conhecia. Leiam como aplicar a neurociência para negociar mais falando menos. Exatamente. Eu ainda não li. Se calhar está aqui em cima. Deixa eu saber. Também vou deixar as referências na descrição do vídeo. Agora, ler Robert Cialdini é essencial, não é? Então ler o último livro dele, da Persuasão, isso é uma bíblia. Ler Como Influenciar Pessoas, Como Ter Amigos e Influenciar Pessoas. Agora, o Robert Cialdini para mim é fabuloso porque há muito estudo por trás, não é? Eu acabo por ser muito prática, muito autodidata, mas eu tenho uma componente muito académica ao mesmo tempo. Porque eu ouvi, quando eu fui tirar Psicologia, houve uma pessoa que me disse assim, vê lá como eu sou influenciado, ele disse-me assim, não há uma boa prática sem uma boa teoria. Eu pensei, quero praticar, quero saber da teoria. Porque eu não andava, não é? Tinha vindo da hotelaria, teoria, quero praticar e meter não. E depois percebi, quanto mais eu tenho uma boa teoria, mais liberdade, espontaneidade e flexibilidade eu tenho na prática. Não é? Porque aquilo que eu faço realmente está baseado em alguns modelos que já foram testados. Eu não tenho que seguir exatamente aquela ciência. Mas a ciência permite-me e permite-me também ter um pezinho no mundo que às vezes é um mundo mais teórico, não é? Mas que me ajuda muitas vezes no meu pensamento, a eu pensar, a eu estruturar as minhas ideias. Portanto, às vezes parece muito espontâneo e muito superficial, mas quanto mais modelos teóricos eu tenho, mais superficial eu consigo ser. Não sei se faz sentido. Sim. Eu já acho que enviei umas 5 mensagens ao Robert Cialdini. Tenho que continuar a usar as minhas técnicas de persuasão a tentar convencê-lo a vir aqui ao podcast.
mas eu não acho que ele ainda nem vê as mensagens. Mas pronto, vou continuar a tentar, é aqui o meu objetivo futuro. Pronto, grandíssimo Miguel. Como é que as pessoas então podem saber mais sobre ti? Queres partilhar aqui alguns links, sites? Sim, olha, podem ir ao meu site miguelcoco.com, não é? Onde está lá tudo. Com 2 Cs. Com 2 Cs, Miguel Coco com 2 Cs. E no Facebook eu tenho lives todos os dias, às 8 da manhã, das 8 às 8h10, a caminho do trabalho, onde falo sobre vários temas que têm a ver com a influência. Quer dizer, tema, por exemplo, liderança. Naquilo que a influência persuasão tem a ver com liderança. Pois, contextualizado. Comunicação, negociação, empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, todas as semanas há um tema novo e eu abordo esse tema na luz da influência da persuasão e como é que, pronto, dá ferramentas às pessoas para elas poderem comunicarem melhor e terem, muitas vezes o grande problema das pessoas, que as pessoas me relatam, não é? No meio de tudo, é que as pessoas não sentem que são ouvidas. No meio daquela que não são todas, elas sentem que a voz dela não é ouvida. E todos nós podemos e merecemos que a nossa voz seja ouvida. Agora, temos que também aprender como comunicar. Não é? Porque estamos sempre a comunicar, ninguém nos vai ouvir. Não é? Portanto, às vezes, para muitas pessoas é estarem calados. É aquelas pessoas que são muito caladas, depois quando falam todos ouvem. Não é? Então, há muitas técnicas e todas as pessoas podem ser mais influentes. Vão influenciar toda a gente? Não. Vão persuadir a toda a altura? Não. Mas vão influenciar aquelas pessoas que também querem aquilo que elas têm. Eu acho que é ter uma comunicação mais eficaz, na realidade. Completamente. Fantástico, foi maravilhoso, adorei esta conversa. Muito obrigado mais uma vez pelo teu tempo, foi um prazer conhecer-te e conhecer-te. Obrigado, exatamente. E pronto, depois em breve vamos partilhar tudo com quem estiver interessado neste tópico. E pronto, chegamos então ao final. Diz. Não, estava a dizer obrigado pelo convite e obrigado por todas as outras entrevistas que eu também tenho acompanhado, porque é muito bom ouvir os outros, os insights dos outros e muitas vezes, não é? Quando tu falas da infância, às vezes são pequenas coisas que fazem toda a diferença, não é? Insights que nós apanhamos. Muito obrigado. Vamos continuar aqui. Estamos quase a chegar aos 50 episódios. Este foi o episódio 48. Se gostou do episódio, por favor, deixe o seu gosto. Subscreva aqui o canal para ver futuras entrevistas com mais especialistas e empreendedores de diversas áreas. Muito obrigado pelo seu tempo e até à próxima. Com licença.